Opa, Thalisson, ó, como é que eu faria essa atividade aí da parábola? A primeira coisa, eu vou pegar aqui a janela de visualização e vou desaparecer aqui com os eixos e com a malha, porque essa parábola não vai precisar nem de eixo nem de malha. Tem várias formas de fazer isso. A forma que eu vou fazer é a seguinte: eu vou aqui na barra de título da janela de visualização, nesse triângulozinho preto aqui, clico nele, aparece uma nova barra e aqui eu posso, ó, nesse botão aqui, tirar o gráfico, ó, volta e tirar os eixos e aqui tirar a malha. Perfeito? Vou fechar aqui essa barra. Bem, a primeira coisa que eu tenho que fazer é uma parábola. Mas essa parábola eu não vou entrar com ela com fórmula de parábola, nada disso. Eu vou entrar com ela com a ferramenta de cônica parábola, que é a ferramenta, as ferramentas de cônica estão aqui nesse botão cônicas. Eu clico aqui nesse botãozinho vermelho aqui e tem aqui parábola. Ok? Clico nela. Bem, toda vez que eu me aproximo de uma ferramenta, que eu ponho a seta em cima dela, aparece uma ajuda mostrando como é que usa essa ferramenta. Então, a parábola, selecione primeiro o foco e depois a diretriz. Bem, foco da parábola é aquele ponto que fica ali no meio, né, da parábola, e a diretriz é uma reta que passa por baixo da parábola. Então eu vou precisar primeiro criar essa reta e esse ponto, para depois fazer a parábola. Então, para criar um ponto, eu vou aqui na ferramenta de ponto, clico nela e coloco aqui na janela de visualização, num lugar qualquer, clico um ponto, que ele chamou de ponto A. Ok, agora vamos criar a reta. A reta vai ser a reta diretriz da parábola. Então vou aqui nas ferramentas de linha, que são essas ferramentas aqui, clico aqui e ó, vou pegar a primeira logo, reta. Para criar uma reta eu preciso clicar em dois pontos. Então vou aqui embaixo do ponto A, vou criar os dois pontos, ponto B e ponto C. Esses dois pontos determinam a reta. Então digamos que essa reta vai ser a minha reta diretriz e o ponto A vai ser o foco da parábola. Então agora eu vou na ferramenta parábola e vou clicar nesses dois elementos. Primeiro no foco, cliquei no foco e depois na reta, que é a reta diretriz. Então tá aí a minha parábola, né? Só para fazer um teste, eu vou pegar aqui a seta. A seta é a ferramenta que eu uso para selecionar os pontos. Então, ó, vou pegar aqui, ó, ponto A, movo o ponto A, ó, a parábola segue mais ou menos o foco. E pego aqui a reta, ó, vou mover os pontos B e C da reta e aí a parábola também vai seguir a diretriz. Então, parece que está tudo certinho. Vamos lá. Agora eu preciso criar um ponto que pertença à parábola, um ponto que fique na parábola. Então, ó, aqui nas ferramentas de ponto, novamente, eu clico no triângulozinho aqui e tem uma ferramenta chamada ponto em objeto. É uma das formas que eu tenho de fazer isso. Tem várias formas, eu vou usar essa, ponto em objeto. Vou selecionar ponto em objeto e venho aqui na parábola e clico nela. Pronto, criei o ponto D e o ponto D, ó, se eu pegar aqui a seta e vou mover o ponto D, ele só se move dentro da parábola, né? Ele está preso a essa parábola. Bem, a primeira coisa que eu quero é comprovar que a distância de D para A é a mesma distância de D para a reta diretriz. A distância de D para A, eu posso criar um segmento de reta de D para A. Então vou fazer isso. Eu vou pegar aqui nessas ferramentas de reta, eu vou pegar a ferramenta segmento e vou fazer um segmento de A para D. Ok? Só para ficar bonitinho esse segmento, eu vou fazer o seguinte: vou pegar aqui a seta e vou clicar novamente ali, aqui na barra de título. Tem aquela barra, né, que eu já apresentei. Essa barra tem uma coisa assim, ó. Quando eu clico num objeto, por exemplo, vou clicar num objeto no ponto B, essa barra muda. Ela
cria algumas opções para eu poder formatar o objeto B. Por exemplo, eu posso pegar o objeto B aqui, o ponto B, e colocar ele em vermelho. Vou colocar ele em vermelho e vou colocar o ponto C também. Clico em C, vou aqui na barra, ó, e agora vermelho. Vou pegar esse ponto A, não, o ponto A eu vou deixar assim mesmo. Agora, vou pegar esse segmento G aqui, né, que é o segmento AD, vou clicar nele e vamos lá, eu vou colocar ele em tracejado. Ok? Então está aqui AD. Eu quero o tamanho dessa distância, a medida dessa distância, mas primeiro eu vou fazer a distância de D para a reta diretriz e depois eu pego as distâncias de AD e a outra distância. Bem, vamos lá. A distância de um ponto D a essa reta passa por uma perpendicular, né? Uma perpendicular a essa reta passando pelo ponto D. Então eu vou precisar construir essa perpendicular. Aqui nas ferramentas, nessa terceira aqui, quarta grupo de ferramentas aqui, tem uma série de ferramentas e a primeira delas é reta perpendicular. Eu vou pegar essa e vou aproximar a seta daqui para ver como é que usa essa ferramenta. Ele está dizendo assim, selecione primeiro o ponto por onde vai passar a perpendicular e depois uma reta, ou segmento, ou semi-reta, ao qual ela vai ser perpendicular. Então, vamos lá. Eu quero uma perpendicular passando pelo ponto D e perpendicular à reta BC, a reta diretriz. Então, clico nela, ele clica aí, a reta. Vou pegar aqui a seta, vou mexer aqui no ponto D só para ver que está tudo certinho. A perpendicular continua perpendicular à reta, a reta diretriz, ok? Bem, para ter também um segmento de reta, ficou aqui bonitinho com o foco, eu vou marcar esse ponto de interseção entre a perpendicular e a reta diretriz, essa interseção aqui. Para marcar a interseção, eu vou aqui em ferramentas de ponto e vou pegar aqui, interseção de dois objetos. Interseção de dois objetos, essa ferramenta aqui, vou clicar nela e vou marcar a reta diretriz e a reta perpendicular, são essas duas que eu quero e ele já marcou aqui a minha interseção. Bem, o que eu vou fazer agora? Eu vou pegar essa reta perpendicular e vou torná-la invisível, para não ficar feio essa reta perpendicular e aparecendo o tempo todo. Essa reta perpendicular aqui, vou pegar aqui a seta, vou clicar nela. Essa reta aqui, quando eu paro aqui o cursor em cima dela, aparece o nome dela, reta H. Eu cliquei nela. E aqui na janela de álgebra, ela fica marcada, reta H. Bem, quando um objeto está com a bolinha aqui do lado, essa bolinha aqui está cheia, a bolinha azul está cheia, significa que o objeto está visível. Se eu clico na bolinha, o objeto fica invisível. Fica invisível, mas ele não apaguei o objeto continua aí, mas ele fica invisível. Quer dizer, se eu pegar novamente a seta agora e mover o ponto D, você vai ver que o ponto E está seguindo porque ele está na mesma perpendicular. Bem, agora eu vou fazer também um segmento de reta, selecionei aqui segmento de reta novamente, um segmento de reta de D para E. Bem, eu quero que esse segmento também seja tracejado, vou pegar aqui a seta, vou marcar, vou selecionar esse segmento e vou aqui nessa barrazinha e vou botar ele também tracejado. Ok? Bem, estamos aí, esses dois segmentos. Esse segmento aqui, ele está aparecendo o rótulo G aqui, que é o nome que ele está dando para esse segmento. Eu não vou querer que esse nome aí apareça, nem nesse aqui, nem nesse. Então, chego aqui em cima do segmento, botão direito do mouse, onde tem exibir rótulo, eu vou clicar para ele parar de exibir. Opa, sem querer eu bati em outra coisa aqui, exibir rótulo, e vou fazer a mesma coisa nesse aqui, exibir rótulo. Ok? Tudo bem até aí? Deixa eu aumentar aqui um pouquinho o zoom do desenho e deixa eu mover aqui
com a seta, eu clicando na tela de visualização, eu posso mover o meu desenho. Bem, estamos aqui. Agora vamos marcar essas distâncias. Então, ó, existe uma ferramenta chamada distância entre dois pontos. Ela está aqui onde tem esse ângulo, aqui estão as ferramentas de medidas. Então, aqui embaixo tem distância, comprimento ou perímetro, essa ferramenta de distância. Bem, peguei essa ferramenta, então eu quero a distância do ponto A até o ponto D, cliquei. Está aqui a minha distância, olha ela aqui. E agora a distância do ponto D até o ponto E. Opa, não pegou não, deixa eu clicar no ponto D de novo. Ah não, desculpa, porque eu não peguei a ferramenta de novo. Ferramenta de distância do ponto D até o ponto E. Nota, ó, que estão com os mesmos valores, 3,86, 3,86 a distância. Se eu pego a minha seta novamente e movo aqui o ponto D, você vai notar que essas distâncias permanecem iguais. Aí tem o valor mínimo dela, né? E tá aí os valores iguais da distância. Bem, ele quer também que eu trace a tangente a essa parábola no ponto D. Tangente a uma curva no ponto D. Temos uma ferramenta para isso também. Lá onde tem a ferramenta de reta perpendicular, se eu clico aqui no triângulozinho, vai aparecer aqui embaixo, ó, reta tangente. Vou selecionar essa ferramenta e vamos lá para ver como é que usa ela. Tá aqui, ó. Selecione primeiro um ponto, o ponto onde vai passar a tangente, e depois um círculo, uma cônica ou uma função, ao qual ela vai ser tangente, ok? Então vamos lá, selecionei a ferramenta, vou selecionar o ponto D, é onde vai passar a tangente, e vou selecionar a parábola, vou me aproximar da parábola e vou dizer que é tangente a essa parábola. Tá aí então a reta tangente. Vou pegar a seta, vou clicar na reta e vou pegar essa reta, vou colocar ela vermelha e vou colocar o traço dela como sendo traço ponto, e vou aumentar um pouquinho a espessura dessa reta. Pronto, tá aí a minha reta tangente. Vamos lá, pego aqui a seta, vou mover o ponto D, ó, ela tá tangente certinho, ok. Agora vamos lá, eu preciso ainda ver, ele quer ainda que verifique que o ângulo formado por AD e a reta tangente é igual ao ângulo formado pela reta tangente e DE. Esses dois ângulos aqui, esse ângulo de cá e esse ângulo de cá. Bem, vamos fazer a medida desses dois ângulos. Então, lá nas ferramentas de medida, foi aqui, a primeira ferramenta, ângulo, é a ferramenta que mede ângulos. Vou selecionar ela. Para medir ângulo, para selecionar um ângulo, eu tenho duas formas. Ou eu marco 3 pontos, um ponto no lado do ângulo, um ponto no vértice do ângulo e um ponto no outro lado do ângulo, ou eu marco as duas linhas que formam o ângulo. Dependendo da ordem que eu colocar essas duas linhas, ele vai marcar o ângulo de fora ou o ângulo de dentro. Bem, vamos lá, normalmente no sentido anti-horário, ele marca o ângulo de dentro. Vamos ver se eu vou acertar dessa vez. Então, eu quero o ângulo formado por AD, o segmento AD. Então, vou chegar no segmento, vou clicar. E a reta bissetriz. Ele marcou de fora. Não sei se eu vou conseguir marcar esse de dentro aqui. Ó. Eu vou desfazer, olha, essa setinha aqui em cima, ela desfaz o último elemento que eu fiz. Vou desfazer. Vamos ver se eu marcar o outro vai dar certo. Senão eu vou tentar marcar por pontos mesmo. Vamos lá, eu vou pegar essa reta e esse lado. Ele não está marcando o que eu quero. Então, eu vou usar ponto mesmo.
vou usar ponto B. Então, vê bem, como é que eu vou fazer? Eu vou primeiro pegar aqui ponto em objeto e vou marcar um ponto nessa bissetriz. Eu quero um ponto nessa bissetriz, vou marcar um ponto mais ou menos aqui. Vamos lá, agora eu quero medir o ângulo ADF, ângulo ADF, no sentido anti-horário. ADF, o ângulo vai daqui para cá, no sentido anti-horário. Então, peguei aqui e vou marcar ADF. Pronto, agora marcou direitinho. Eu vou pegar a seta e vou colocar essa medida mais aqui para frente do ângulo para a gente poder ver. Então, ângulo alfa, 43 graus. Vou pegar agora o ângulo FDE. Vou pegar de novo a ferramenta de ângulo e vou marcar o ponto FDE. FDE, pega a seta aqui e vamos colocar ele aqui. Olha, como é de se esperar, né? Tanto o ângulo alfa quanto o ângulo beta tem a mesma medida. Para ficar mais claro que alfa e beta são ângulos diferentes, não parecer que são um ângulo só, eu vou fazer o seguinte: vou pegar aqui a seta, vou pegar botão direito do mouse em cima do ângulo alfa, botão direito do mouse, e vou pedir propriedades desse ângulo. Vai abrir aqui uma caixa de propriedades. Deixa eu colocar essa caixa aqui do lado para a gente poder ver o ângulo. Ok. E aqui eu vou pegar esse ângulo e vou colocar ele de cor laranja. Ok. E o estilo dele eu vou fazer o seguinte: eu vou fazer ele a linha um pouquinho mais espessa. Vou colocar o tamanho, vou botar esse ângulo tamanho 50 para ficar maior, para a gente poder ver melhor. E na decoração do ângulo eu vou botar que esse ângulo vai ter dois tracinhos para diferenciar do outro, dois tracinhos. Ok? Já o ângulo beta, ó, vou clicar aqui agora no ângulo beta. Eu posso clicar no rótulo do ângulo beta também, que dá no mesmo, ângulo beta. O ângulo beta, vamos lá, eu vou botar o ângulo beta lilás. Deixa eu botar um lilás mais forte, um lilás. Tá? O estilo dele, eu vou dizer que ele tem 3 traços. Ok? E o tamanho dele, vamos lá, vamos botar um tamanho 40, não tão grande. Pronto. Ok? Então agora eu posso fechar a minha janela. E pronto, tá aí a bissetriz. Aliás, o ponto F aqui, que eu criei só para poder marcar o ângulo, eu vou pegar esse ponto aqui e vou deixar ele invisível também. Então vou aqui na janela de álgebra, vou deixar invisível, vou pegar aqui e fechar agora a minha janela de álgebra. Bem, temos então o desenho que achei que ele estava querendo, ó. Se eu mover o ponto D, as medidas dos ângulos continuam iguais e as distâncias também continuam iguais do jeito que a gente estava querendo. Valeu, mestre. Valeu. Espero que tenha sido útil, Thales. Tchau.